Primeiro eu vou falar no aspecto de segurança, travamento do ponto, para a gente garantir que o tecido não venha sofrer tanto com a execução do bordado, e então com esse sofrimento, né, com esse excesso de pontos, que é a característica desse bordado, o tecido não venha encolher, repuxar, desencaixar os objetos em tatame aqui. Eu gostei bastante da iniciativa, como eu já falei, de você ter feito esse primeiro objeto, simulando aqui um ponto de suporte único para todo objeto. Só que eu acho que também vale a pena, tá, por questão de segurança, vamos dizer assim, a gente fazer um ponto. Eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil a identificação, depois eu volto para a cor original, só para a gente conseguir enxergar bem aqui na tela os objetos dos quais eu quero te falar. Por exemplo, essa patinha dele aqui, ó, bem como depois vem os outros objetos em tatame, né? Então, cada um desses objetos, eu sugiro aqui um ponto de suporte, tá? E aí, no caso, você colocou um corrido para a borda, eu colocaria um tatame convencional mesmo. Ou seja, Gibson, mas aí eu teria 2 pontos de suporte? Nesse caso, sim, eu recomendo que você coloque 2 pontos de suporte. Porque aí a gente vai ter o primeiro ponto de suporte, eu vou voltar aqui para te mostrar. Ó, o primeiro ponto de suporte vai ser esse aqui, né, desse primeiro objeto que você fez grandão, representando um ponto de suporte geral para todos os objetos. E depois, para cada objeto, conforme a gente vai poder observar agora, no pezinho, tá vendo? Ele está fazendo um segundo ponto de suporte, que é um ponto de suporte específico para o objeto, ou seja, travando o objeto, travando o tecido para a realização de pontos desse objeto da pata num ângulo que pode ser totalmente diferente dos demais objetos. Então a gente garante que esse ponto, porque o ponto de suporte ele tem um travamento sempre no sentido contrário ao ponto de execução. Então, se o ângulo do ponto é vertical, né, se você coloca o ângulo do tatame, por exemplo, na vertical, normalmente o ponto suporte ele é na horizontal, ou seja, para você criar uma grade sempre perpendicular, né? Perpendicular não, eu não sei se é esse o nome que fala, tá? Mas sempre contrário à direção do ponto. Se o ponto é vertical, se o ângulo do ponto tatame é vertical, automaticamente o Wilcon coloca para você o ponto de suporte com a estrutura na horizontal. Tá? Se você coloca, por exemplo, em uma diagonal, tipo o ângulo do ponto, nessa diagonal aqui, automaticamente o ponto de suporte vai entrar travando no sentido contrário, sempre no sentido oposto. E como aqui a gente fez esse travamento, né, de um modo geral, para poder travar, segurar todo o tecido, ele ajuda, mas ele não é suficiente na minha visão. Tá? Ele não é suficiente porque ele não orientação correta do ângulo do ponto que virá ainda na execução dos demais objetos. Né? Então, ele é uma base, ele é apenas uma base para estruturar o tecido para que depois venham ser realizados os objetos em tatame. Mas ele não é, de fato, na minha visão, o suficiente. Então, por isso eu gosto de colocar ponto de suporte em todos os objetos em tatame. E aí eu vou dar um Shift S aqui para exibir apenas esse objeto, e aí você vai ver exatamente o que eu estou falando, tá vendo? O ângulo desse ponto tatame aqui é nessa posição, tá vendo? Nessa posição vertical. Olha exatamente para onde ele colocou o ponto de suporte, tá vendo? No sentido oposto, tá? Eu falei perpendicular, mas na verdade não é perpendicular, aqui é sentido oposto, né? Eu acredito que é isso. Desculpa se eu estiver errado. Mas exatamente isso, no sentido oposto do ângulo do ponto. Tá? E agora eu vou colocar nos demais objetos para você conseguir enxergar exatamente o que eu estou falando na prática aqui. Deixa eu avançar todos os objetos aqui. Vou selecionar todos os objetos em tatame, selecionar por tipo de ponto, tatame. Tá? E aí eu vou selecionar todos os objetos em tatame que a gente está enxergando aqui na tela. E eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar todos os objetos em tatame. Aqui eu selecionei esses objetos aqui que eu quero, os objetos de base, tá? Esse aqui não. Só esses objetos aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um Shift S para exibir apenas esses objetos. Tá vendo que você não usou o ponto de suporte, ó, nesses elementos aqui. Então, o que eu sugiro nesse primeiro momento, para travar e garantir um bordado de melhor qualidade, tatame. Ponto tatame em todos os objetos que você utilizou tatame, tá? Isso adicional ao ponto de suporte que você já tinha feito, que é aquela primeira cor lá, o primeiro objeto, tá? Tá vendo? Ó, ponto de suporte. Ele vai ficar com travamento sempre no sentido oposto ao objeto. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados.
Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!